Shalom Adonai, que a graça do Senhor esteja continuamente não só nos protegendo, nos guardando, mas também nos instruindo e que haja do nosso lado uma pronta percepção a respeito da importância da graça, não no sentido de saber que é um dom imerecido da parte de Deus que nos alcançou, mas entender que também há uma extensão no sentido de proteção à vida, de guarda da vida, principalmente num momento como esse em que estamos vivendo, e que possamos compreender de forma mais aprofundada que viver debaixo da graça não é só entender como funciona o mecanismo da graça, mas poder compartilhar dessa percepção que temos tido. E é por isso que estamos aqui novamente iniciando mais um bate-papo, mais um encontro, e com a participação do nosso pastor Eli Bastos, que vai estar compartilhando conosco o seu artigo que ele assim lançou, intitulado O Pentecostalismo e o Wesleyanianismo. Tá vendo como é que dá até para enrolar a língua? Glórias a Deus por isso, porque existe realmente. Isso é uma realidade, faz parte do nosso compêndio doutrinário e nós vamos estar compartilhando com você aqui através desse bate-papo com o nosso pastor. O nosso pastor já está disponível, nós vamos estar aqui fazendo a conexão e eu quero lhe convidar e pedir que você convide mais alguém. Convide mandando aviãozinho, convide acionando o coraçãozinho para alcançar aquelas pessoas que precisam ser alcançadas, porque é um tema muito relevante para os nossos dias atuais. Aleluia! Glórias a Deus. Oferecer a conexão com o nosso pastor e já de antemão já antecipo que é um prazer estar recebendo novamente nosso pastor aqui conosco, poder dividir, compartilhar a sala com ele, a sala virtual e fazer parte dessa transmissão. Meu pastor, louvado Graça seja e paz, Deus. meu irmão. Graça e paz. Finalmente Paz, nos conectamos. É verdade. Eu queria pedir perdão aí pelo atraso, rapaz, mas eu tinha um compromisso hoje à tarde e é um compromisso não poderia adiar. E a questão da burocracia, eu tinha que assinar alguns documentos e ficou meio complicado. Então eu quero pedir perdão aí pelo atraso. Mas nós estamos aqui e creio que será uma bênção. Da última vez foi muito legal o nosso papo, falamos sobre santidade e foi muito bom, foi muito legal. Isso, com foco Vamos sempre conversar na um pouco mais. historicidade do nosso patrono, nossa maior referência, John Wesley. E eu estou diante Exato. de outra referência, né, meu pastor? O senhor, que já se Ah, colocou disponível para realmente, aí eu não vou nem sei se posso usar o mesmo termo, soltar o aço, né? Mas, é, na verdade, ou largar o aço. Na verdade, é respirar historicidade é, é, teológica e é, nos levar a uma realidade que tem que ser mesmo a tônica do nosso bate-papo. Se é, Jeremias, em seu tempo, afirmava que tinha que trazer à memória aquilo que traz esperança, o que nos traz esperança nos nossos dias atuais é viver essa realidade. Porque existe essa é realidade, verdade. tanto é que o irmão produziu aí um artigo, eu comecei a falar aqui no começo os termos, eu acabei até enrolando a língua, pentecostalismo e wesleyaniismo. Agora saiu. Isso aí, Agora é isso aí, é que isso faz aí. parte do nosso conjunto doutrinário, intitulado Assim Cremos, né? Então, meu pastor, É é um verdade. prazer tê-lo aqui. Olha, um Ah, prazer prazer é todo meu. aproveitar um espaço na sua agenda, não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade, mesmo porque vai ficar gravada essa live e a gente vai Sim, estar divulgando ela, vamos estar colocando ela no nosso repositório e ela vai servir mesmo de material que vai nos ajudar bastante na construção de novos projetos aí para manter viva essa nossa identidade. Então, fique à vontade, maravilha. seja bem-vindo. A sala virtual é sua, a casa é Maravilha. sua. Então, eu que me sinto honrado de estar conversando com você e com vocês, o pessoal aí de casa, a turma que já entrou, outros que irão entrar. Para mim é uma alegria
E eu me coloco sempre na disposição de falar esses assuntos, porque eu creio que esse seja um tema interessante, identidade da igreja, história de John Wesley, história do metodismo, tudo isso, eu vejo isso com muita importância, porque não quero entrar muito nos detalhes aqui, mas a gente vive um momento do país complicado, uma crise de todos os lados, e entender e compreender quem somos como igreja, o que pregamos e o que temos como mensagem é muito importante. Eu vejo isso com muita importância. Então, eu fico aqui muito feliz de compartilhar essas informações. Veja, às vezes eu vejo assim e fico muito preocupado que alguns anos atrás os pastores eles sabiam o que iria pregar, ou seja, quais eram as doutrinas básicas e a mensagem central da sua denominação. E então ele pregava em cima disso. Né? Por exemplo, nós temos algumas coisas que são centrais. Vou citar aqui o que é mais básico, né? A salvação em Cristo. Né? Isso é um tema básico da nossa mensagem. Então, a salvação em Cristo, ela é um elemento importante para a pregação de qualquer pastor. Né? Eu acho que qualquer denominação que se preze, né? A salvação por Cristo Jesus se torna básico. Mas alguns outros elementos, além da salvação em Jesus Cristo, também se torna relevante, embora essa seria o ápice de toda a nossa mensagem. Por exemplo, cura divina. Cura divina é um elemento central da nossa mensagem, pois entendemos lá no texto de Marcos, né, quando vai dizer, esses sinais seguirão os que creem. Então, a cura divina para nós é um elemento que está dentro da nossa mensagem. Então, nós cremos na cura divina. Nós cremos nos milagres. Nós cremos, por exemplo, como o texto de Marcos diz, em meu nome, ou seja, no nome de Cristo Jesus, expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Cremos no falar em línguas. Ainda que não possa ser discutido aqui qual o tipo de língua que nós estamos falando, mas nós cremos em falar em línguas. Então, são elementos básicos da nossa mensagem como denominação. E às vezes a gente percebe que existem pastores e alguns pregadores que, desconhecendo essa mensagem central, acaba não usufruindo de um elemento importante. Então é por aí que eu gostaria de caminhar e vamos ficar à vontade. Se você tiver algum roteiro aí preparado, ou se você quiser, eu começo daqui mesmo. Você que manda. Na verdade, o irmão começou já com um tema que daria outra live, que foi justamente a questão do dois temas muito importantes, principais, que norteiam, vamos dizer que seria um pressuposto para a montagem do sermão, ou tópico frasal, mas infelizmente a gente tem visto que tem andado meio ausente, né, essa questão desse. O primeiro, por exemplo, que é a questão da salvação, há uma preocupação muito grande em ter algo substancial aqui na Terra, ter promessas associadas a uma vida em abundância aqui, de forma terrena, e que vem entrar em crise agora com essa pandemia, porque pessoas têm muito a perder, que realmente focaram o propósito da sua vida numa existência justamente num plano terreno. E, às vezes, até motivada justamente por mensagens que evocam essa realidade. Vida abundante com prosperidade, prosperidade com padrão de vida como destaque, como a exemplificação de um crente abençoado. Isso é complicante. Como eu falei, é tema para uma outra live. Verdade.
assim, como Igreja Metodista Wesleyana, nós temos um pressuposto básico da nossa mensagem. Nós temos. A Igreja Metodista Wesleyana, ela surgiu de um movimento de avivamento em 67. E uma das frases muito famosa daqueles pastores, na carta de explicação da saída desses pastores da Igreja Metodista do Brasil, foi, olha só, o Júlio, a frase é o seguinte: saímos da Igreja Metodista do Brasil a fim de formar uma igreja aos moldes do metodismo primitivo. Então, havia uma intenção daqueles pastores quando fundaram a Igreja Metodista Wesleyana de ser uma igreja aos moldes do metodismo primitivo. E o metodismo primitivo, que é o que nos molda, ele tinha pressuposto básico da sua mensagem. E os pressupostos eram salvação de almas. O Wesley falava assim, tua única incumbência é salvar almas. Olha o que ele está querendo dizer. Então, o pressuposto básico é pregar salvação somente em Cristo. Mas não só isso. Outros pressupostos é espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Foi a conversa da outra live que a gente teve sobre santidade. E outros pressupostos é entender que os dons do Espírito não foi cerceado ou não parou depois da morte dos apóstolos. O dom do Espírito continuou e continua até hoje. Então, se o dom do Espírito continuou e continua até hoje, nós podemos dizer que somos uma igreja que prega acerca dos dons espirituais, como um sinal da chegada do reino. Por exemplo, quando diz o texto de Marcos: e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, cura divina, para nós como denominação, é uma das mensagens básicas daquilo que temos para pregar. E por aí a gente entende por que é que o wesleyanismo é tão próximo ao pentecostalismo. Porque se você observar no pentecostalismo, o movimento pentecostal também crê nessas mesmas coisas, porque eles são oriundos do movimento Holiness lá na América, na virada do século. E o movimento Holiness, na verdade, que é um movimento de santidade, é um movimento metodista. Então, a nossa denominação como Igreja Metodista Wesleyana, ela é uma igreja similar a todos os pressupostos dos movimentos pentecostais. Então, o wesleyanismo e pentecostalismo, tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque os dois bebem da mesma fonte. Wesley, John Wesley. Vamos dizer que são almas gêmeas, né? Ou são almas gêmeas. Uma é complemento da outra. Isso aí, eu gosto mais da ideia de uma complementar a outra. Por isso que no Assim Cremos, eu escrevi uma relação de complementariedade. Ou seja, os dois movimentos, o movimento wesleyano e o movimento pentecostal, se completam. Eles não são divergentes, eles se completam. Porque eles creem em, vou dizer que 95%, tirando 5%, aí para não dizer que é tudo a mesma coisa. Tem algumas diferenças soteriológicas, assim, tem algumas diferenças. Escatológica também tem algumas diferenças. Mas em 95%
das doutrinas são as mesmas. Por isso que nós cremos no falar em línguas e cremos no batismo com o Espírito Santo. E isso é muito importante, Abessa, para compreender a nossa denominação. O bispo Caleb, ele postou um artigo que ele fala, o tópico frasal do artigo dele, que eu consegui extrair, foi sobre que devemos nos debruçar sobre o legado de 67, no sentido da herança que ele deixou na palavra, na santidade, na missão. Então, realmente de acordo com os pressupostos que o irmão estabeleceu, é aquilo que nos mostra que existe uma identidade. E a importância de manter essa identidade é que aí nós vamos entrar realmente no ideal, se é que eu posso considerar ideal, porque na verdade ele evoluiu, saiu do campo das ideias, se tornou conceito, e do conceito o irmão realmente conseguiu aí apresentar em forma de tese e incluir na coleção, na coletânea de doutrinas, e que hoje serve de parâmetro para a nossa caminhada teológica, nosso entendimento teológico. Então, é justamente aí, a gente pega esse gancho, o irmão ficar à vontade e entrar justamente nessa sua produção. Então, vamos lá. Aqui no Rio, e aí eu vou falar aqui, porque a Igreja Metodista Wesleyana surgiu aqui. E aqui, eu não sei como você de outra região percebe isso, mas durante muito tempo, mesmo depois de 67, nós ficamos sendo acusados de que a Igreja Metodista Wesleyana saiu, os pastores saíram por rebeldia ou porque estavam entendendo erradamente o que é o movimento metodista primitivo. Então, em 67, quem era bispo, e por favor, se algum metodista do Brasil esteja me ouvindo, eu falo isso com muito respeito, mas isso é história, eu não posso negar. Mas com muito respeito mesmo, porque amo a Igreja Metodista do Brasil. É uma igreja maravilhosa, igreja co-irmã nossa. Então, posto isso no lugar, em 67, quem era bispo da Igreja Metodista do Brasil na primeira região aqui era um bispo de nome Natanael do Nascimento. Ele veio para o Rio de Janeiro e se tornou bispo porque ele estava enfrentando alguns problemas que estavam acontecendo na primeira região, que era um problema, na época, era uma época de ditadura. Então, em 67, era a época de direita e esquerda, como está mais ou menos hoje também. Então, tinha esse conflito entre direita e esquerda. Então, a Igreja Metodista do Brasil, em 67, na primeira região, ela estava enfrentando problemas de divisões internas, porque tinha uma ala da direita, conservadora, e tinha uma ala da esquerda progressista, dentro da Igreja Metodista do Brasil. E o bispo Natanael veio para tentar apaziguar essas coisas e formar um senso comum. Só que a apaziguação do bispo Natanael não deu muito certo. E aí o que ele fez? Ele começou a endurecer o discurso. E ele começou a proibir que os cultos tivesse presença, por exemplo, de padres católicos. Porque a ala da esquerda progressista, mais voltada para a teologia da libertação, estava pregando um ecumenismo. E aí ele radical, ele proibiu os cultos abertos e ditou uma norma. Veja só, Júlio, que coisa interessante. Veja onde vai acontecer,
onde vai parar isso? E aí vai entrar a Igreja Metodista Wesleyana mais para frente. Então, o bispo endureceu o discurso e falou assim, não, está proibido o culto de qualquer jeito, de qualquer maneira. O culto tem que ser dentro da tradição metodista. E aí ele baixou normas litúrgicas. Então ele colocou lá, estipulou. Só que, pastor Júlio, no meio desse negócio todo, entre direita e esquerda, estava surgindo um avivamento. E que o bispo Natanael não estava vendo. Estava surgindo um avivamento. Qual o avivamento? O avivamento de batismo com o Espírito Santo, de cura divina, de culto livre, onde o Espírito atuava, cânticos espirituais, corinhos. Os cultos começavam e não tinha nem hora para terminar, porque estava acontecendo o avivamento. E aí, quando ele proíbe, porque ele estava com um problema na mão, que era o problema da briga da direita e da esquerda, ele acabou esbarrando nesses pastores que estavam sendo avivados, que era o Edelmilson Cabral dos Santos, o Gessé Teixeira de Carvalho, o Francisco Teodoro e os outros. E aí, quando ele proíbe, ele esbarra nesse problema desses pastores que estavam sendo avivados. E proíbe também, dizendo que isso não era a prática dos metodistas históricos. Falar em línguas não era prática, cura por enfermos, cura divina não era prática, cânticos espirituais não era prática, e aí ele proibiu. Então, por essa proibição, aqueles pastores escreveram uma carta se desligando da Igreja Metodista do Brasil, porque o bispo falou, se vocês não pararem com isso, vocês devem se retirar da igreja e entregar as suas credenciais. E aí aqueles pastores, ouvindo a voz do Espírito Santo, eles tomam por decisão sair da Igreja Metodista do Brasil e formar uma igreja aos moldes do metodismo primitivo, que depois ficou conhecida essa nova igreja como Igreja Metodista Wesleyana, a qual estamos inseridos, eu, você, e fazemos parte dessa história. Amém. Agora, veja só como que isso é interessante. Porque ficou aí um negocinho para trás. Qual o problema? O problema é que a acusação do bispo Natanael é de que o que os pastores estavam fazendo não era prática do metodismo histórico. E aí sempre ficou, não, vocês estão virando a Assembleia de Deus. Vocês estão virando pentecostal. Não, o metodismo não é isso. Nós cremos em outras coisas e tal, blá, 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 blá. E isso, por isso que eu disse, eu não sei como era visto aí, mas aqui no Rio era tido como uma ideia de que os pastores tinham sido rebeldes porque eles estavam contra a tradição metodista. E isso veio perpetuando. Hoje, graças a Deus, as igrejas são irmãs, são unidas. Eu me lembro do bispo Paulo Lockman ir a um concílio de nossa região, pedir perdão por essa falha do bispo Natanael. E hoje, graças a Deus, isso foi vencido. Bendito seja o Senhor, somos irmãos em Cristo Jesus e participamos do pão e do vinho irmanadamente, sem problema nenhum. Graças a Deus por isso. Amém. Porém, a ideia de que nós estávamos fazendo alguma coisa contrário a Wesley permaneceu. E aí foi a minha busca, o meu artigo. Eu falei assim, não, tem um negócio errado aí. Vamos ver se o Wesley pensava assim mesmo? Vamos entender, vamos investigar o Wesley mesmo para saber se o Wesley, afinal de contas, o Wesley acreditava em expulsar demônio ou não? Afinal de contas, o Wesley acreditava em cura divina ou não? Afinal de contas, o Wesley acreditava em falar em línguas estranhas ou não?
Aí eu fui atrás pesquisar o negócio. E aí surgiu esse artigo que eu escrevi, que você está citando aí, Wesleyanismo e Pentecostalismo, uma relação de complementariedade na história do cristianismo. Ou seja, eu percebi que aquilo que o movimento pentecostal tinha como base, que era batismo com o Espírito Santo, cura divina e expulsar demônio, um culto flexível, corinhos, o culto sendo dirigido e inspirado pelo Espírito Santo. Tudo isso eu descobri que fazia parte do movimento primitivo de Wesley. E que o Wesley, ele acreditava nisso também. Só que me faltava documento, eu não tinha documento. Eu tinha falas, citações assim de pessoas e livros que eu lia, mas não tinha um documento, algo para provar. Não, aqui, ó, tá aqui, provado. Aí um dia, nas minhas pesquisas, eu encontrei um documento que eu tanto queria, rapaz, que era uma carta de Wesley, que Wesley escreveu a uma pessoa chamada Middleton, Dr. Middleton. Aliás, essa carta, se alguém está me ouvindo aí e desejar procurar, pode baixar na internet, isso é fácil, essa carta consegue achar com facilidade. Hoje, na época não, na época foi mais difícil. Hoje está na internet, está em PDF, muito fácil. Carta de Wesley ao Dr. Middleton. Se desejar, é só comprar o livro, Assim Cremos, está aqui, vou fazer uma propaganda. Uhum. E esse artigo está aqui, e no artigo eu coloco toda a bibliografia que eu utilizei, e está lá o endereço direitinho, onde você consegue baixar a carta e direitinho. Então, aí o meu amigo Júlio, com esse documento na mão, eu consegui entender um pouco melhor o metodismo primitivo de Wesley, e entendi de que aquilo que os pastores, lá na famosa reunião da Ponte, em Nova Friburgo, no dia 5 de janeiro de 1967, quando eles declararam que estavam saindo da Igreja Metodista do Brasil para iniciar uma igreja aos moldes do metodismo primitivo, eu entendi, compreendi que eles estavam certo e mais do que certo, eles estavam super certo e pautado e baseado no que Wesley cria também. Veja, existem algumas diferenças daquilo que pensava Wesley para nós? Sim, existe muita diferença, tem bastante diferença. Mas não no sentido dos dons espirituais. Isso não. Isso o Wesley cria também nos dons espirituais, assim como nós cremos hoje. Eu também preciso fazer um ponto aqui, pastor Júlio. Eu não estou falando batismo com o Espírito Santo como sinais e evidência do falar em línguas. Eu não estou falando isso, tá bom? Eu estou dizendo que o Wesley cria em línguas estranhas. Batismo com o Espírito Santo é outra história. Não tem nada a ver com Wesley, é pentecostalismo da virada do século lá de Rua Azusa. Mas o que eu estou falando é que Wesley aceitava o dom de línguas estranhas. O que é, para mim, já muito importante. Compreendeu? Porque qual é a acusação na época, não agora. Agora, volto a dizer, a Igreja Metodista do Brasil está em paz, graças a Deus. Eles mesmos aceitam também o falar em línguas estranhas, eles mesmos aceitam. Isso aí já foi vencido. Eu não estou falando da agora. Eu estou dizendo que lá no passado houve essa saída, essa abertura da Igreja Metodista Wesleyana, porque alguns, inclusive o bispo Natanael, acusaram aqueles pastores dizendo que eles estavam com práticas contrárias à tradição metodista. Hoje, nós temos documentos para dizer assim, não, vocês é que estão errados.
Se pudéssemos voltar no passado, né? A gente não pode, mas se pudéssemos voltar, a gente diria a eles assim: olha, vocês é que estão errados. Porque o Wesley acreditava no dom de língua, o Wesley acreditava no cura divina, o Wesley acreditava no expulsar demônio. E isso deve ser motivo de orgulho. Não deve ser motivo de acusação sobre nós de que nós estamos deixando as práticas metodistas primitivas. Não, pelo contrário. Nós estamos revivendo aquilo que o Wesley falava lá na Inglaterra do século XVIII. Compreendeu, pastor Júlio? Eu vou depois aqui, vou falar um pouco aqui a carta de Wesley, vou ler aqui até um pedacinho aqui para o pessoal ter um gostinho, mas mais uma vez, se desejarem, vão lá, ó. Assim cremos, está tudo escrito aqui. O que eu estou achando interessante aí que o Assim Cremos nosso, o seu artigo, ele é como se fosse o ponto de partida para as demais doutrinas, né? Estou percebendo aí que ele está bem arrolado no começo, na porta de entrada. Para trazer esse vínculo que nós temos e que me saltou algum tempo, alguma percepção, assim, ainda mais agora que a gente está compartilhando informação, a gente está visitando várias lives, a gente está tendo contato de norte a sul do Brasil, não só com a nossa denominação, mas com outras. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela tem na base do credo dela essa teologia wesleyana, esse diferencial, não é? Então, assim, se a gente foi acusado lá outrora de estar subtraindo deles, na verdade houve uma inversão. Eles aqui já... Completa inversão, rapaz. Eu preciso salientar isso. Graças a Deus, hoje, o que aconteceu em 67, hoje não aconteceria, porque se você for visitar uma igreja metodista hoje, você vai ver que eles estão avivados, eles falam em línguas, há profecias. Hoje não tem esse problema, graças a Deus. Graças a Deus. Mas lá em 67 houve sim, rapaz. Houve a acusação de que a gente estava desvirtuando, quando na verdade era eles que estavam deixando de fazer o que deveriam ser feito. Então, nós, como movimento, o pastor Júlio, o senhor, eu quero destacar aqui, olha, o povo não tem ideia da responsabilidade da Igreja Metodista Wesleyana frente ao movimento wesleyano do mundo inteiro. As pessoas não têm essa ideia da nossa responsabilidade como denominação. Nós ainda... Olha, eu vou dizer que nós estamos em dívida com o movimento wesleyano mundial. Nós estamos em dívida, porque nós temos que falar e contar mais o que aconteceu, não para trazer briga, nada disso, por favor, nada disso, mas para dizer assim, olha, nós temos condição de reavivar um país se trabalharmos dentro das nossas tradições e dentro daquilo que somos e nos sentimos chamados para ser. Porque a gente já fez isso na Inglaterra, a gente já fez isso nos Estados Unidos e a gente pode fazer isso no Brasil perfeitamente. Aleluia. Então você vê, rapaz, isso não é pouca coisa, é muita coisa. E assim, o pastor Júlio, assim, o senhor fez uma brincadeira aí que quando eu participei da escrita disso daqui, eu falei exatamente como o senhor está falando. Não foi de todo ouvido, me ouviram em parte, mas eu falei, olha, a gente pode fazer uma coisa maravilhosa. Nós podemos colocar aqui todas as nossas crenças, todos os nossos pensamentos, sem, assim, com todo respeito, sem ir copiar de ninguém. Amém. Porque nós temos experiência que eu digo é experiência com Deus mesmo, estou falando, nós temos o avivamento, nós temos a experiência.
Nós, e temos a teoria. Então temos a prática e temos a teoria. A teoria nossa é estruturada dentro dos moldes do metodismo primitivo, na teologia de Wesley. Teoria. E a prática é aquilo que a gente experimenta todos os dias nas nossas igrejas, rapaz. Que é avivamento, que é o falar em línguas, que é cura, que é milagre. Nós temos os dois. E eu falei assim, olha, nós podemos fazer uma coisa maravilhosa. Não foi de tudo ouvido, porque tem coisas, se você me perguntar, tem coisa aqui que você gostaria de que tomasse outro rumo? Sim, eu gostaria. Eu gostaria. Mas naquele momento não houve condição. Então, isso aqui foi o melhor que a gente pôde fazer. Então, o que já evoluiu muito, precisa ser melhorado? Precisa. Precisa ser reeditado? Precisa. Precisamos fazer uma nova edição? Precisamos. Mas isso daqui já deu um rumo maravilhoso. Isso daqui já foi um... Me permita eu usar uma expressão aqui, não quero ofender ninguém, de jeito nenhum, mas já foi um cala-boca muito bom naqueles que falam assim, a Igreja Metodista Wesleyana não tem identidade. Não, tem sim. É só estudar. Glória é só a Deus. estudar. Não, tem sim. Que as pessoas não conhecem, mas tem. Nós sabemos o que cremos, nós sabemos da onde viemos e sabemos o que somos chamados para fazer. Se não está sendo feito, é outra história. Mas nós sabemos. Ok? Então, assim, antes de começar, outro ponto aqui, até para a gente ler um pouquinho aqui do nosso Assim Cremos, eu acho isso muito importante, rapaz. Eu espero que tenha, assim, que esteja contribuindo para aqueles que nos ouvem aí, seja ao vivo agora ou seja depois na gravação. Eu espero que abençoe a vida de muitos aí, porque eu imagino que isso seja muito importante, né? Não só os pastores, mas os membros da igreja conhecer a história da sua denominação. Entendeu? Com certeza, porque você, quando sabe que vai construir um fundamento, construir uma edificação e que pretende abrigar pessoas e que pretende ter uma estrutura, você precisa ter realmente uma base sólida. E essa base que evoca raízes que transcende ao tempo, transcende a questão institucional, transcende aos debates que nós vivenciamos, né? Se o bispo, assim, ele evocou a questão do legado 67, eu aqui vou complementar que, assim, no meu ponto de vista, transcende a 67. A gente pode voltar um pouco mais atrás e reassumir, na verdade, a identidade, né? É como se, por conveniência, nós não, porque foram os nossos antepassados, em termos de formação institucional, talvez por conveniência, devido à situação, como a situação hoje que nós estamos vivendo, que pode surgir uma transformação também, de certa forma, avassaladora dentro da visão de igreja, e de membro também, e de participação atuante. Qual o modelo de igreja eficaz, realmente, da nossa atualidade? Também vai ser uma temática que vai ser debatida nos círculos aí de teólogos e pastores. É verdade. No nosso tempo já, projetando a pós-pandemia. Mas nós sabemos que se nós voltarmos um pouco mais, a gente vai ver que se foi por conveniência ou não, por questão de oportunismo, nós demos uma grande volta. Então, acredito que esse legado, ele nos conecta novamente com a identidade wesleyana. E é justamente essa similaridade que o irmão realmente muito bem encaixou com complemento, que realmente nos dá essa percepção, amados. Existe, sim, uma raiz, existe uma base. Agora, para não ficar solto aí, para a gente não achar que isso foi feito por conveniência, tá aqui, ó. Eis que surge o que se completa, e a gente vai, como o pastor falou, vamos evoluir sim, nós vamos ter várias atualizações. Deus está levantando homens aí
com essa percepção, e acredito que o irmão está sendo um desses que está puxando essa bandeira, ou levantando essa bandeira. Eu acho que isso é muito importante para a denominação, para nós, porque, como o pastor falou, a gente vai viver aí um momento novo na nossa história agora, depois dessa pandemia, que vai necessitar de uma base bem construída para responder as perguntas que surgirão. Então, uma identidade sempre é importante. Mas eu assim, só para a gente dar continuidade aqui, eu faço uma leitura aqui, a gente não tem tempo para ler tudo, né? Mas olha só, eu vou fazer uma leitura aqui, que é a introdução do texto, e a gente vai fazendo alguns comentários a respeito do texto. Pode ser assim? Pode ficar à vontade. Então vamos lá. Aliás, deixa eu ler uma frase de John Wesley que eu coloco aqui. Olha a frase de John Wesley. O John Wesley diz assim: não temo que o povo metodista venha um dia a desaparecer da Europa ou da América. Eu temo, sim, que venha a existir somente como uma seita morta, tendo a forma de religião, mas sem poder algum. E isto certamente acontecerá, a não ser que perseveremos tanto na doutrina como no espírito, na disciplina em que desde o início fomos formados. Amém. Olha a frase de Wesley. Ou seja, Wesley dizia: eu não tenho medo que o metodismo um dia se acabe, venha se extinguir. Eu tenho medo que ele continue existindo, mas sem poder, como uma seita morta. Olha só, é o temor dele, como que se fosse uma seita morta. E aí ele diz: isso vai acontecer se a gente não perseverar, na doutrina, como também no Espírito Santo e na disciplina. Então, o Wesley temia que o metodismo virasse uma seita morta que prega apenas teoria. A teoria que Jesus cura, mas não acontece cura. Eu creio que Jesus cura, mas está curando? Não. Wesley temia que isso acontecesse. E em 67, foi isso que os pastores falaram. Com todo respeito à Metodista do Brasil, todo respeito mesmo, porque ela é nossa mãe. Nossa mãe. Em 67, o metodismo no Brasil estava frio, tradicional. Não é bem tradicional, a palavra tradicional está até errada. Vivendo um tradicionalismo frio. E foi isso que os pastores falaram. E essa frase eu coloquei no livro. E está lá. Quem desejar ler depois, vai estar lá. Eu vou fazer uma leitura aqui de um parágrafo que diz assim: ó, a Igreja Metodista Wesleyana, como o próprio nome nos informa, porque eu costumo brincar, nós somos mais metodistas do que qualquer um, porque somos metodistas e, além de metodistas, somos wesleyanos. Amém. Então, é dobrado. Uhum. Então, diz assim: a Igreja Metodista Wesleyana, como o próprio nome nos informa, é uma igreja oriunda da tradição wesleyana. Isso significa dizer que o avivamento metodista, iniciado na Inglaterra no século XVIII, no qual temos o Wesley como seu representante principal, sustenta, informa as nossas conclusões teológicas, como também nos ajuda a cumprir a nossa missão. Porque senão, pastor Júlio, não teria sentido colocar o nome metodista wesleyana e não olhar para o Wesley. Uhum. Deixa eu dizer uma coisa.
E aqui com todo respeito, tem muita gente olhando mais para a Rua Azusa do que para a Rua Aldersgates. Compreende isso? Compreende o que eu quero dizer? O Rua Azusa é o endereço principal do movimento pentecostal, certo? Uhum. Só que nós não somos origens de Rua Azusa. Nós somos origens de Rua Aldersgates, na Inglaterra. Aí alguém poderia falar, mas quer dizer então que nós não somos pentecostais. Nós somos wesleyanos. Quer dizer então que se não somos pentecostais, então não acreditamos no batismo com o Espírito Santo. Não, meu filho, não, nós cremos sim. Porque Wesley falava isso antes dos pentecostais. Antes dos pentecostais. Nós somos wesleyanos. Não somos Rua Azusa. É um equívoco chamar a Igreja Metodista Wesleyana e ficar olhando para a Rua Azusa. Não, nós temos que olhar para Aldersgates, lá em Wesley. E isso não corre nenhum risco de perdermos a nossa identidade. Pelo contrário, vai forjar mais a nossa identidade. Compreende essa distinção que eu estou fazendo, pastor Júlio? Porque isso é muito importante. Porque nós não precisamos imitar ninguém. Nós temos um nascedouro próprio. Perdão. Nós não precisamos imitar, desculpe aqui, não precisamos imitar a Assembleia de Deus. Não precisamos. Porque temos identidade própria. Tem gente que pensa que a gente saiu da Assembleia de Deus. Tem gente que pensa que a gente imita a Assembleia de Deus. Não, quem imita a gente é a Assembleia de Deus. Tem gente que pensa que nós somos mais novinhos e que a Assembleia de Deus é a mais velha. Não, nós somos mais velhos que a Assembleia de Deus. Uhum. Tem gente que pensa que batismo com o Espírito Santo é prerrogativa somente da Assembleia de Deus. Não, batismo com o Espírito Santo já está na cerne do metodismo primitivo. Falar em línguas estranhas já estava lá com Wesley. Cura divina já estava lá com Wesley. Expulsar demônio já estava lá com Wesley. Então, essa minha fala, como igreja, né? Eu estou falando aqui para o público da Wesleyana, lógico. Então, como igreja, nós podemos bater no peito e dizer assim, eu sou metodista wesleyano. E não imito ninguém, não. Porque Deus nos chamou. Isso não é um orgulho soberbo, não. Longe de nós soberba. Não, de jeito nenhum. Mas isso é um amor ao nosso legado. Então, aí eu continuo dizendo aqui, o pastor Júlio, se o senhor quiser intervir e falar, ó, passou da hora, o senhor fica à vontade aí, tá? O senhor pode... Não, eu não vou cortar não, porque esse vai ser um documentário que a gente vai editar e vai guardar. Com certeza. Pode guardar. E pode aí, guardar, a gente vai evoluindo aqui, porque eu também não estou computando tempo. Se acaso não der tempo do irmão concluir as partes, a gente, se o irmão estiver disponível, a gente volta, o irmão conclui e a gente encerra. Para não ficar a fala solta. Então, os irmãos que estão aí, eu acredito que estão interessados, e aqueles que vão ter acesso ao material, eles vão também, a partir daí, entender que o que nós estamos aqui elucidando ou trazendo a realidade ou destacando é essa corrente que nós precisamos que ela se multiplique a respeito da identidade. Isso. Porque uma igreja sem identidade, ela não vai se perder, ela já se perdeu durante a pandemia. Já está perdida, isso. Já tem gente atirando para todo lado aí. O senhor falou certíssimo. Durante a pandemia, nós precisamos nos valer da nossa história, da nossa tradição, daquilo que cremos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O Wesley, a nossa tradição é de ir para a rua, cuidar de pobre e necessitado.
O Wesley ia para as minas de carvão, o Wesley ia para os presídios, o Wesley cuidava de criança faminta. O primeiro prédio que o Wesley comprou não foi para fazer uma igreja, foi para fazer uma escola. Primeiro prédio. O Wesley não comprou para fazer igreja, ele comprou para fazer escola. Então nós temos esse compromisso social, ainda mais nesse tempo de pandemia aí. Por isso que eu falei, a gente não pode ficar imitando ninguém, não. A gente tem nossa própria identidade. Mas deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Eu disse que o nome Igreja Metodista Wesleyana nos informa que somos um povo da tradição wesleyana. Mas se por um lado é isso, por outro lado, é importante lembrar que, apesar de nossa identidade eclesiástica ter o nome e origem no avivamento wesleyano no século XVIII, quando se usa a terminologia wesleyana para designar o seu nome, quer-se apenas fazer lembrar a experiência do coração abrasado de Wesley em 24 de maio de 1738. Como muitos sabem, esse episódio foi definitivo e transformador na vida de Wesley. Mas isso não exclui o fato de que, para nós, metodistas wesleyanos, Wesley deve ser visto apenas como um mentor e não como um guru espiritual. Isso é importante. Nós não idolatramos Wesley. Amém. E nem colocamos ele numa posição de ídolo nosso. Ele é um mentor, um teólogo que nos deu a base, mas nós não idolatramos o Wesley. Isso é importante porque tem outros movimentos por aí que adoram o seu fundador. Não, nós não. Nós entendemos as falhas, os erros e os pecados de Wesley e conhecemos tudo isso. O nosso único mediador entre os céus e a terra é Cristo Jesus e nada mais. Amém. Isso é importante destacar, né? Bom, e aí eu continuo. Entender esse princípio é um ponto fundamental na construção da identidade da Igreja Metodista Wesleyana. Podemos acrescentar a isso que também a missão, o ensino e a ministração devem ser feitas e exercidas como metodistas wesleyanos. Tudo que fizermos em termos de denominação, nós temos que fazer como metodistas wesleyanos. Essa compreensão pode ser verificada no desejo expressado na famosa frase do bispo Gessé Teixeira de Carvalho, quando exclamou: retiramo-nos da Igreja Metodista do Brasil com o propósito de organizarmos uma igreja metodista aos moldes do metodismo primitivo. Então, a retirada ou a saída dos pastores não foi para sair do metodismo, não. Foi para organizar uma igreja aos moldes do metodismo primitivo. Compreendeu? Amém. Isso é importante. No entanto, e aí eu continuo. No entanto, se por um lado temos raízes fincadas no metodismo do século XVIII, por outro lado, temos práticas e experiências particulares, uma ênfase no mover do Espírito, com fortes influências do movimento pentecostal iniciado no século XIX. Daí passa a existir a questão: somos metodistas ou pentecostais? Aí é a pergunta. E daí para lá, começar a responder essa pergunta. Eu não vou ler tudo, não. Vou deixar um gostinho de água na boca aí. Se o pessoal quiser ler, fazendo a propaganda aqui, compra o livro, lê o livro. Isso é muito importante. E aí eu vou continuar dizendo que para responder essa indagação, essa não deve ser uma dualidade de um lado ou de outro, entre ser isso ou aquilo.
A resposta para esta questão está no fato de que nós, como igreja, enfatizamos os dons extraordinários do Espírito e reafirmamos que somos bíblicos. Então, a resposta, se somos metodistas ou pentecostais, eu diria, não, nós somos bíblicos. Como nome, podemos dizer que somos metodistas, wesleyanos. Mas antes disso, nós somos bíblicos. Porque nós não cremos nada que não esteja na Bíblia. Amém. Então, daí aquela questão. O bispo Natanael, da Igreja Metodista do Brasil, lá em 67, proibiu os pastores de orar com imposição de mãos para a cura dos enfermos. Aí eu pergunto, mas isso está na Bíblia ou não? Claro que está. Uhum. E aí a gente não vai fazer? Não, vamos fazer sim. E aí eu vou começar a fazer algumas citações da carta de Wesley ao Dr. Middleton, e que ele vai dizer algumas coisas importantes. Wesley, ele, em 15 de agosto de 1750, ele escreve assim: fui completamente convencido daquilo que eu há muito tempo suspeitava, de que os montanistas do segundo e do terceiro século eram cristãos verdadeiros e que a grande razão porque os dons miraculosos eram tão logo sufocados não foi apenas porque a fé e a santidade estavam bem perto de serem perdidas, mas porque homens e mulheres ortodoxos, estéreis, começaram a ridicularizar qualquer forma que fosse o dom que eles próprios não tivessem e depreciá-los, tanto como loucura quanto como mentira. Olha só o que o Wesley fala. O Wesley diz assim: olha, sabe por que vocês não falam em línguas estranhas? Porque vocês ridicularizam isso. Não é porque não está na Bíblia. É porque vocês não têm. E por vergonha, vocês ridicularizam os que têm. É o que ele diz. É o que o Wesley diz. O que eu poderia, pastor, só do interrompendo, ilustrar, sim, aí uma ilustração, claro, assim, não que aí a gente fala uma coisa, a pessoa não, já é machista. Não, não é isso. É apenas uma ilustração. Por exemplo, uma mulher que ela não se importa se vai botar a maquiagem, ela se entrega, ela se envolve, ela não está preocupada se ela vai ter que ir ao banheiro, retocar, enfim. E chega um determinado momento em que ela não se preocupa mais, ou melhor, ela não quer mais ter que retocar a maquiagem, então ela acaba não dando mais lugar para que ela seja tomada e seja levada a se esvair em lágrimas. A igreja também não passa por esse processo. Chega uma hora que a gente vai ficando tão racionalista, tão normatista, que a gente acaba criando um padrão litúrgico, que aí você não, já que vai desarrumar o banco, já que vai causar algum transtorno, algum tumulto, alguma dúvida, enfim, não vamos fazer não, vamos deixar isso quieto lá, que é melhor deixar quieto. Será que essa ilustração ajuda a entender um pouco isso? Eu achei perfeito. Porque foi o que aconteceu, né? Não vamos... afinal de contas, a gente é muito arrumadinho, né? O culto nosso é muito certinho, muito organizadinho. Aí vem um mover desse e modifica toda a liturgia do culto. Não vou fazer isso não. Não vou não.
Então, só não interrompendo, Perdão. vai derrubar em 20 segundos. É aquilo que eu falei. Eu saio, volto, o irmão conclui. Que Isso, só isso. para Aí não a deixar o gente. irmão falando, a gente ficar no ar. 10 segundos ela vai cair, aí eu Aham. saio e a gente volta. Ok? Ótimo, não, não tem problema não. Aí a gente volta e aí eu já vou Isso. partindo já para as. Bem, amados, estamos voltando a fim de não interromper aqui a dissertação do nosso pastor sobre o tema, que é um tema muito relevante. E aí nós havíamos acordado que iríamos fazer a edição e haver a junção. Então nós finalizamos a live e vamos retornar com o nosso pastor para que nós possamos dar prosseguimento e fazer as considerações finais. Então fiquem à vontade, estejam aí convidando os nossos amados que desejam absorver um pouco mais dessa identidade wesleyana e entender esse contexto que está sendo aqui dissertado, apresentado. Meu pastor, fique à vontade. Então, estamos de volta. Aproveitei e peguei uma aguinha aqui para mim, que bom. Mas então, eu estava dizendo de que quando nós, como igreja, saímos em 67 da Igreja Metodista do Brasil, nós fomos acusados de estar desviando da ideia do movimento metodista original, que estávamos com práticas contrárias aos ensinos de John Wesley. E essa acusação foi feita fortemente, tanto é que foi feita a alguns pastores e dizendo que se eles não parassem com aquelas práticas, eles deveriam entregar as suas credenciais. Então, e aí, no artigo que eu escrevi no Assim Cremos, eu trabalho a ideia de que isso não é uma verdade, porque o Wesley, ele se fundamentava em compreender aquilo que era bíblico como algo atual para os dias de hoje. Então, ele disse que, como eu li anteriormente, que a razão porque os dons miraculosos não estavam acontecendo não é porque não era bíblico ou não era correto. Não estava acontecendo porque homens estéreis, ortodoxos, não queria, como você, pastor Júlio, brincou, desfazer da sua maquiagem, estava borrocada e não queria fazer a retocagem novamente para entrar nos trilhos corretos. Wesley, ele trabalhou isso. E aí ele vai dizer em outro momento, ele diz assim, em outro momento, mais precisamente no sermão O Caminho Mais Excelente, olha, e esse sermão O Caminho Mais Excelente está disponível na internet, em PDF, se vocês quiserem pegar, é só baixar. O Caminho Mais Excelente, sermão de John Wesley, O Caminho Mais Excelente, está em PDF. E O Caminho Mais Excelente foi o texto utilizado, que esse é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo, não me lembro, mas é o último versículo do capítulo 12. Quando Paulo vai falar acerca dos dons espirituais, né? Ele vai falar assim, olha, tudo isso é muito bom, mas eu vou lhe mostrar, buscai com zelos os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ainda que eu não falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Isso é o capítulo 13 já, né? Mas esse aqui, o caminho mais excelente, também foi utilizado em 67, quando os pastores saíram. Eles falaram, nós estamos procurando um caminho mais excelente. A Igreja Metodista Wesleyana, ela tem como linha de esplendor sem fim, um caminho mais excelente. E aí, eu vou continuar lendo para a gente não se alongar. Diz assim, ó, em outro momento, mais precisamente no sermão O Caminho Mais Excelente, Wesley expõe sua preocupação quanto à perda dos dons do Espírito Santo na igreja.
e salienta a causa desse declínio. Ele escreve assim, olha só o que o Wesley diz. A causa real foi que o amor de muitos, quase de todos os cristãos assim chamados, foi se tornando frio. Os cristãos não tinham mais do que os cristãos não tinham mais do Espírito de Cristo do que alguns pagãos. O Filho do Homem, quando ele começou a examinar sua igreja, dificilmente pôde encontrar fé sobre a terra. Esta foi a causa real, porque os dons extraordinários do Espírito Santo não foram mais encontrados na igreja cristã. Porque os cristãos se tornaram pagãos e tiveram apenas uma forma morta de religiosidade. Essa é a frase de Wesley. Ele vai dizer que a igreja anglicana estava morta espiritualmente. E que por isso, por essa letargia espiritual, os dons não estavam acontecendo, porque a igreja estava um sono. E ele vai dizer muito sobre isso. Mais uma vez, eu aconselho o pessoal a ler O Caminho Mais Excelente. Está em PDF e se encontra na internet fácil. Agora, o Wesley vai dizer a respeito dos dons de cura, e ele vai dizer, ele diz, perdão que eu me perdi aqui, ó. Ele vai escrever para o Dr. Middleton e vai dizer assim sobre o dom de cura. Senhor, eu entendo bem. A intenção do seu argumento é facilmente vista. Ela aponta para o mestre, assim como para os servos. Pretende provar que, depois de toda essa conversa sobre curas e milagres, nós não estamos certos de que existiu cura alguma vez no mundo. Mas isso não causará dano. Porque, embora nos covardemos, ou podemos até concordar, que alguns recuperaram em casos extremos e que outros nós não sabemos qual foi o caso que foi levado ao limite de sua natureza. E aí ele vai falando, eu não vou ler tudo não. Ele diz o último ponto, não sei precisar quão longe a natureza pode ir a respeito disso, mas uma coisa eu posso dizer, que se um cego é curado, ele pode exclamar, eu sei seguramente que se um homem nasce cego e é curado de sua cegueira, isso não é natureza, isso é milagre. Amém. Então Wesley vai dizer, além de outras coisas, ele vai falar que o dom de cura existe na Bíblia e existia para os dias de hoje. E esses dons não podem ter sido deixados para trás, não. E nós podemos exercitar. Ele vai dizer a respeito de expulsar demônio. Ele vai dizer sobre falar em línguas estranhas. Ele vai dizer sobre os dons do Espírito Santo para os dias de hoje. E vai dizer que a igreja deve seguir naquela fala do evangelista Marcos. Quando o evangelista Marcos diz que estes sinais... Olha, eu vou ler novamente. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, para eu concluir aqui, a Igreja Metodista Wesleyana, ela surgiu de um movimento em 67 de pastores que, saindo da Igreja Metodista do Brasil, foram acusados de praticarem coisas que o metodismo não aceitava. Quando, na verdade, e aí, mais uma vez, eu queria falar para os leitores
desejar aprender um pouco mais, leiam o que está escrito aqui na página de número 557, 557 não, 556, eu escrevo aqui, de que Wesley, no século XVIII, acreditava no dom de cura, acreditava no dom de expulsar demônio, acreditava no dom de falar em línguas estranhas. Então, coisas que eram acusados os pastores de praticarem, não subsiste aqui com a documentação de Wesley. E para encerrar aqui, eu queria também dizer que isso tudo deve ser o norte e a base da nossa teoria, da nossa prática teórica, doutrinária, teológica, e não somente isso, mas deve ser também a nossa prática experimental dentro de nossas igrejas. Pois nós não somos imitadores de ninguém, nós não copiamos o movimento pentecostal, nós temos o nosso próprio caminho, nós temos o nosso próprio legado. Nós podemos construir o nosso próprio caminho, sem precisar imitar ninguém. Somos metodistas wesleyanos, e com muito orgulho falamos sobre isso. E batemos no peito e dizemos, somos uma igreja que crê nos dons para os dias de hoje, e que acontece milagre hoje, e continuamos expulsando demônios hoje, e continuamos falando em línguas estranhas hoje, porque nós cremos isso, porque isso é bíblico, e assim acredita a nossa tradição teológica. Então, pastor Júlio, eu acho que isso daí é muito importante para construir identidade nossa, sabe? Queria dizer aos colegas pastores que porventura me ouvirão aí, olha, sinta-se orgulhoso de pertencer a uma denominação que tem uma tradição teológica séria, uma tradição teológica doutrinária rica, e não deixa nada a desejar nenhuma outra denominação. Então, não precisamos imitar e ficar aí invejado de outras denominações que amamos, que respeitamos, que somos irmãos, mas nós temos a nossa própria denominação e a nossa própria identidade. Eu espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma. Eu não vou falar muito mais não, porque eu quero que o pessoal leia o texto e aí vai aprendendo aí e vai se enriquecendo aí para a glória de Deus. Aí a gente pode, com toda certeza, amarrar tudo isso dentro desse contexto histórico que o irmão relatou, que agora já se tornou na produção literária, já se tornou como base de consulta, e destacar que nós podemos sim vislumbrar boas perspectivas com relação aos nossos dias atuais e a médio e a longo prazo, porque é uma igreja que tem um direcionamento que não ficou perdida aí, como muitos afirmam, como cego em meio ao tiroteio. Mas não, em meio à turbulência, eu tenho visto pastores, realmente tenho conhecido, e essa pandemia nos ajudou a criar esse vínculo com homens que, além de trazer a base teológica, eles estão sendo transparente com essa realidade de que provaram na própria carne o poder transformador da palavra. Homens que foram curados de câncer, pastores que ficaram em coma durante dias, como o bispo Geraldo, que deu seu testemunho, que ficou em coma, parece que 10 dias, desenganado, não é? E voltou à vida. Então é farta. E dentro dessa perspectiva, justamente, eu abordo aqui que o bispo Rames, em uma das nossas lives, ele afirmou que se não está acontecendo algo, é porque nós é que estamos nos omitindo de realizarmos aquilo que a igreja realizava com frequência e que os resultados eram frequentes. Orar por imposição de mão,
como o irmão destacou, é bíblico, não é nenhuma heresia, não é uma coisa específica para aquele tempo, não. Veio do tempo de Cristo, passou pelos discípulos, passou por John Wesley, passou por nossos antepassados, por pastores que nós estamos convivendo hoje, que fazem esse papel de transição, e também é uma realidade em nossa vida. Então, isso verdade. pode, com toda certeza, e deve nortear a nossa caminhada daqui para frente, porque se nós temos essa perspectiva, também o que nos chama a atenção, amado pastor, é que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra, de que forma? Através daquilo que é pregado, daquilo que é anunciado. Lá no começo, nós falamos a respeito do pressuposto da salvação, que se prega pouco, e aí foge de Apocalipse. Porque por que evocar medo de perder a salvação, de perder a vida, se as pessoas estão muito preocupadas com aquilo que elas podem possuir, ter, viver, de vida abundante, plenitude aqui, associada ao terreno que agora está sendo desestabilizado. E aí, se a igreja ela é alimentada pelo seu interlocutor, pelo pastor, pelo arauto, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, se nós automaticamente não pregarmos o milagre, não pregarmos a cura, não pregarmos o batismo com o Espírito Santo, ou melhor, não iniciarmos e aprofundarmos uma campanha com textos que mostrem, que evidenciem, e que façam com que esse alimento seja tão farto nos púlpitos, a fim de que venha impactar o seu público-alvo, e esse público-alvo venha restabelecer essa conexão com a identidade wesleyana. Então, nós temos, acredito, essa perspectiva. E aí o irmão pode fazer as considerações finais do irmão. Eu vou arrancar um pouquinho mais do irmão sobre essa questão dessa perspectiva. Uma igreja que sabe de onde vem, sabe para onde vai, mas essa perspectiva saindo do altar, a gente está no caminho, estamos amadurecendo a ideia, ou a gente precisa deixar de se importar com a maquiagem que vai ser borrada, se tiver que fazer de novo, vamos lá. Pois é, eu tenho que dizer que eu lamento, às vezes, a falta de preocupação com o estudo. Por exemplo, o que você está fazendo, pastor Júlio, rapaz, isso é extraordinário. Eu não tenho tanta oportunidade assim de explicar aquilo que eu escrevi. Porque o pessoal às vezes nem lê, né? O pessoal não gosta de ler. Exatamente. E aí acaba fazendo acusações de que a igreja não tem identidade, que a igreja está perdida. Não é verdade, rapaz. O pessoal eles que não sabem. Eles não sabem qual é o nosso legado, a nossa história. E aí acabam também não transmitindo, como você falou, do púlpito, essas verdades. Não vai acontecer mesmo. Porque não fala, não abre a boca. Tem que abrir a boca. Tem que falar. Então, mas eu sou otimista, bastante otimista, porque, por exemplo, como eu sou otimista, eu estou aqui falando com você e por causa da pandemia. Se não fosse isso, a gente não teria se conhecido. Então, eu acho que Deus está fazendo alguma coisa. Aleluia. Então, eu sou otimista mesmo. Eu acho que a gente vai crescer. E eu vejo... Você sabe aonde que eu tenho visto? Aqui, eu acho que eu falei contigo, não sei. Onde eu tenho visto uma busca pela nossa identidade, nossa história, nosso legado, nossas tradições, nossa teologia, nossa doutrina, nos jovens da primeira região. Eu já vou fazer uma propaganda aqui de um canal chamado Clube Santo. O canal de YouTube dos jovens da primeira região. Se você quiser, pastor Júlio, depois faça uma visita lá, olha, lá, se inscreva nesse canal. Dá uma olhada no que esses meninos estão fazendo no canal. Vou passar a divulgar ele também. Pode divulgar. O nome do canal já diz tudo, né? Clube Santo. É bem metodista. Então, dê uma olhada lá e avaliem para ver como os jovens da primeira região estão preocupados. Não é só da primeira região, não, porque eu já fui em outras regiões dar palestras
E aí eles perguntam muito, eles são muito curiosos. E assim, quando eu começo a falar sobre tudo isso que eu acabei de colocar aqui, eles ficam assim maravilhados. Ele fala: caramba, eu não sabia que a nossa denominação tinha uma história tão rica. Eu falei: olha, tem muita coisa. Então, eu sou muito esperançoso de que coisas boas estão acontecendo já, e a gente tem, como você falou, uma perspectiva aí pela frente boa para acontecer aí, em nome de Jesus. E esse canal Aleluia. aqui é uma das respostas, né? Ah, com certeza. Vai ficar no nosso repositório, isso daí vai virar base de material. Eu também gosto de escrever, gosto de produzir, e para mim tudo é ponto de partida para a gente começar a produzir algo que vai realmente fazer parte de uma metodologia que vai ser usada, porque depois que a gente passar isso tudo, eu tenho conversado com os pastores que fazem parte do grupo Edificando Ministérios, que o que vai definir o que vai ser, aonde a gente vai chegar depois que isso tudo passar, é a forma como eu estou me portando agora, dentro da pandemia. Com Se eu certeza, estou com inerte, se eu estou certeza. parado, com a mente, deixando a mente se cauterizar, eu vou voltar e vou descobrir que talvez eu não faça mais parte desse universo. Vou estar fora de sintonia, mas se a gente procura se antecipar, sobretudo em oração, pedindo a Deus, meu pastor, se pedir a Deus em oração, ele vai inspirar. Eu não É tenho dúvida verdade. disso. Porque todas as vezes que eu tenho orado, Deus tem me dado projetos, tem me inspirado em palavras. Minha esposa está até comentando aqui que a pandemia nos trouxe esta honra de conhecer outros pastores de diversas cidades e podemos ver quanta riqueza existe em nosso ministério wesleyano. Que Deus os abençoe. Então, Ah, resume isso daí maravilha. que a gente tem Resume, procurado. Essa é riqueza verdade. que existe. Glória a Deus por isso. Pode contar comigo aí nessa caminhada. Com toda certeza. A gente vai. Na verdade, nós já estamos juntos aí, nos conhecemos, Deus nos oportunizou conhecer. Eu tenho uma mensagem que eu estava hoje trabalhando nela sobre as categorias de amigos. E uma categoria que eu considero amigos mais chegados que irmãos não são aqueles que a gente pressupõe que são os que mais nos preenchem de alguma forma, dentro do estado de necessidade. Mas eu creio naquela palavra que Deus une pessoas por propósito. Então, se Deus une pessoas por propósito, o amigo mais chegado que o irmão é aquele que faz É, parte desse propósito de então vamos Deus. juntos. Então Não vamos é juntos. mesmo? É isso Então, se aí. Deus nos deu amigo, é para que se cumpra o propósito. E graças a Deus Amém. por isso. Então, agradeço pela Amém. vida do irmão. É uma satisfação, por isso a minha insistência em tê-lo aqui, em poder colher esse material. E eu creio, eu tenho certeza que jovens vão ser impactados maravilhosamente. Aqueles que desejarem, eles vão procurar, eles vão seguir, passar a seguir o irmão, passar a buscar essa informação. E isso já está acontecendo. A gente não temos a pretensão aqui de falar, a gente vai mudar um panorama dentro de uma ótica assim global. Não. A Não, gente, claro, se claro. puder fazer por aqueles que tiverem a percepção de buscar esse conhecimento, nós estamos aqui disponíveis para É dar a isso eles aí. esse acesso. Então, que assim É isso seja. aí. O Isso pastor, lhe aí. Olha, agradeço. eu que agradeço. Eu quero pedir desculpa pelo atraso mais uma vez. Uhum. E às vezes eu não tenho contribuído tanto no grupo, porque, olha, coisa é bem Com pesada, certeza. agenda pesadíssima. Então me Uhum. perdoe aí, mas contem sempre comigo que estamos aí à disposição. Tá Aleluia. joia? Então, um abraço, nossos irmãos que estiveram nos acompanhando. Me perdoem se a gente faltou um pouco com a interação, mas a gente agradece a vocês aí por ter estado conosco, nosso pastor, nosso irmão Carlos, nosso irmão Marlon, Murilo, Bruno Ferreira. Que Deus os abençoe e estejam conosco, porque esta corrente aí ela não vai se findar aqui. Pós-pandemia é um novo tempo, apesar de nós sabermos que nós vivemos essa realidade agora, a internet veio para ficar, as redes sociais veio para ficar, as salas virtuais e bate-papo virtual veio para ficar,
mas nós precisamos querer melhorar. Mas melhorar Verdade. no sentido de voltarmos para a realidade que temos uma identidade. Então a mensagem que fica aqui, viva essa identidade. Assuma essa Verdade. identidade. Não com perfil, apenas por uma questão de conveniência, mas uma identidade que venha nortear a nossa caminhada daqui para frente. Então, um abraço a todos, que Deus os abençoe. E aí eu quero pedir ao amado pastor que encerre agradecendo a Deus por esse momento e que peça ao Senhor que isso possa se estender. Não vem parar em nós outros que aqui estamos. É verdade. Amém. Vamos agradecer a Deus e orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos e bendizemos em todo o tempo de nossa vida. Amém, Jesus. E nesse dia especial nós te louvamos porque o Senhor nos deu esse presente, esse canal de comunicação. Lhe pedimos que isso seja uma bênção para aqueles que nos ouvem e que o teu Espírito toque em cada coração. Abençoe a vida do teu filho, pastor Júlio, Amém, Jesus. seu ministério, sua esposa, seus filhos, que eles sejam em tudo, Senhor, abençoados. Conceda a habilidade, a inteligência, a sabedoria, a sensibilidade, a fim de que ele possa fazer sempre mais e assim anunciar a chegada do teu reino para aqueles que necessitam. Peço a tua bênção sobre aqueles que nos ouviram e que a tua paz, o teu amor alcance os corações. Nós oramos e entregamos tudo isso nas tuas mãos, certo de que o Senhor irá nos abençoar com espírito, dons e capacidades, a fim de que o teu nome seja glorificado em tudo. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meu amado. Beleza. Amém. Deus abençoe. Um abraço à sua família, ao seu filho. Eu tenho uma foto sua que eu guardo com carinho toda vez que eu bato o olho nela. Aquela foto que está sua esposa, seu filho, irmão, orando de joelho. Ah, é. É. Aquela foto a gente tirou na igreja, eu não lembro quando. Foi alguém que tirou e depois mandou para mim. Eu peguei aquela foto. É legal. Graças a Deus. Amém. Então, dê para mim, transmita para mim o meu abraço a toda a membresia da vossa igreja, a sua família, em nome de Amém. Jesus. Amém. Até mais, Valeu. pastor. Paz, meu amado.